Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Chegamos agora a Romanos capítulo 14, um capítulo importante para estudarmos, que Paulo fala sobre a vida cristã e tem dois temas aí interessantes, que é a alimentação e dias especiais. Tem gente que santifica um dia ou outro. Que dia é esse que Paulo estava querendo falar? Precisamos entender, amigos, o contexto que chega ali em Romanos 14. No ano 49 da nossa era, o imperador Cláudio, ele havia colocado para fora de Roma todos os judeus. Então agora ali os cristãos que estavam, os gentios, tiveram que assumir posições no lugar desses judeus. E ali então eles seguiram mais fielmente aquilo que Paulo falava e estabeleceram uma nova forma de trabalho na evangelização, no contexto da igreja. E no ano de 54, quando o imperador morreu, os judeus cristãos voltaram então para Roma, para a igreja, e estranharam algumas coisas que ali viam. Então ali surgiu esses problemas relacionados ao dia a dia da igreja, o que comer, o que não comer. Primeiro aspecto, não é que os cristãos que ali estavam comendo alimentos impuros, porque os alimentos que é destacado em Levítico 11 não são apenas para o povo dos judeus, mas se você for observar em Gênesis, no capítulo 7, versículo 2, versículo 8, em Gênesis 8, 20, você vai observar que ali já se falava de alimentos puros e imundos, antes de chegar o texto de Levítico. No contexto, então, logo ali antes do dilúvio, você encontra falando sobre alimentos limpos e impuros. Isso foi estabelecido por Deus e todo cristão verdadeiro que segue a palavra de Deus entende esse aspecto de alimentação. Mas a alimentação que é destacada aqui em Romanos capítulo 14 era sobre alimento sacrificado a ídolos. Paulo, em vários momentos, como em Coríntios, que ele até destaca bastante, no capítulo 10, ele fala que o alimento sacrificado a ídolo não tinha problema comer, porque esse alimento, o ídolo, não tem poder nenhum. O que é um ídolo? Um pedaço de pau, um pedaço de pedra, qual é o mal que vai fazer? Só que aí Paulo, ele em vários momentos destaca que para não escandalizar os irmãos, a gente deve ter cuidado com essa alimentação. Eu estou dando aí o contexto do capítulo 14, mas você vai ver Paulo falando para não escandalizar, principalmente do verso 13 ao 23. Mas eu quero ler alguns versos específicos, como por exemplo acolhei o que é débil na fé, não porém discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolhe. E aí ele fala sobre os fracos e fortes na fé também. E os fortes ele colocaria como os gentios e os fracos judeus, que ficavam argumentando sobre essa questão de comida. Então, quando ele fala e chama de débil quem come legumes, não tem nada a ver com vegetarianismo, não tem nada a ver em se abster total de carne, mas ele está falando daqueles que não queriam comer esses alimentos do mercado, porque achava ser ali um pecado fazer isso. Quando você olha lá em 1 Coríntios, como eu já citei o capítulo 10, Paulo fala a partir do verso 23 os limites da liberdade cristã. E aí ele fala o verso 27, ó, se alguém dentre vós, os incrédulos, vos convidar e quiser de ir comer de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Aí ele fala, porém, se alguém vos disser isso é sacrificado a ídolo, não coma por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Então você vê que Paulo, quando ele destaca sobre esses alimentos, era alimento sacrificado a ídolo. Quando ele fala que ir do mercado, comprar de tudo e comer, é porque Paulo não via problema você comer essas carnes em casa, independente que fosse para ídolo. Só que nesse mesmo contexto aí, Paulo diz, ó, mas se servir de escândalo a alguém, é melhor que não coma. Então não se pera de tropeço para os irmãos. E aqui quando ele fala então e chama de fraco, é porque quem fica procurando, amigos, problema por questão de comida, mostra uma fraqueza espiritual. Não era para a gente ter discussões sobre alimentos, mas existem essas discussões até hoje em nossos dias. E aí o verso 5 ele diz, um faz diferença entre dia e dia, e outro julga os iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Lembre-se que Paulo, no capítulo 11 de Romanos, versículo 1, ele disse que ele era judeu. Então Paulo reconhecia alguns dias cerimoniais, assim como os judeus.
tido como importante. Porém, para os gentios não eram dias importantes. Eles não eram obrigados a guardar. Mas os judeus, lembra dos judaizantes? Eles queriam impor algumas coisas da religião judaica para os novos convertidos. E ali eles se firmaram nesse período de ausência dos judeus de que isso não era importante. Então Paulo disse, olha, não arranje briga por essa questão de dias. De maneira nenhuma aqui está se falando sobre o sábado, porque você vê que o sábado também se fala de Gênesis e Apocalipse. Paulo já fala sobre a importância da lei que aponta para Cristo. Então a lei se cumpre em Cristo. Então aqui quando ele fala de dias, ele está falando sobre dias cerimoniais, que para alguns era importante. E aí o verso 6 diz, quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, quem não come, para o Senhor também come. Então Paulo disse, olha, não fica se prendendo a isso, quem come, quem não come, todo mundo faz para Deus e não arranje briga por esses problemas. O verso 10 diz, tu porém, por que julgais teu irmão? E tu por que despreza o teu irmão? Pois tudo compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, ó, é errado quem julga os judeus e é errado também quem despreza a fala do irmão. Então, por isso, queridos, ouvi de tudo e retei o que é bom, mas não despreze, não trate mal, porque tem opinião diferente da tua. E aí ele diz no verso 13, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo a vosso irmão. Então está causando escândalo, você está comendo o que está fazendo? Deixa de fazer para o bem dos mais fracos. Ele até usa esse termo, né? É que a gente tem que cuidar dos que são fracos na fé. Então Paulo, ele não queria que houvesse problema entre os irmãos pela questão da alimentação. Olha como ele diz o verso 20, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer, ó. Aí só que ele destaca algumas coisas que não é bom comer. Comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida e condena, se comer porque faz, não provém da fé. E tudo não provém da fé é o quê? É pecado. Então quando Paulo diz, ó, não comer, não beber vinho, ele estava falando, não coma alimentos a ídolos, não beba vinho se for escândalo para o teu irmão, vivam em paz. O verso 7 até ele diz assim, ó, porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Para que haja realmente unidade na igreja, tem que haver o respeito. A gente tem que se amar, tem que se cuidar. Então assim, não julgue quem come, mas também não faça de descaso o que o irmão fala. Eu entendo então que esse aspecto da alimentação e dos dias festivos, Paulo estava tentando resolver um problema que existia no meio dos romanos. E a gente também deve cuidar com bom senso para vencer os problemas da igreja. Já viu que a igreja até hoje tem problemas com usos e costumes, vestimenta, forma de música e tudo isso porque ninguém quer ceder. Todo mundo quer ser certo. Que haja humildade entre nós para que o evangelho avance em detrimento das nossas fraquezas. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, graça te damos por teu amor e bondade. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nós. Somos pecadores, Senhor, e falhos. Agimos de maneira errada, mas pedimos que o Senhor haja de misericórdia em nossa vida e nos ajude a vencermos as nossas paixões pecaminosas e também darmos valor e importância naquilo que nossos irmãos falam e ser humilde para reconhecer quando erramos ou quando estamos sendo pedra de tropeço para outros. Continue, Senhor, a cuidar do nosso distrito, estamos já em viagem, mas pedimos que o Senhor cuide de cada irmão, de cada igreja. Pedimos pela igreja central, pela liderança, que se mantenham firmes na fé. A igreja de Boa Vista, uma igreja missionária de amor, que o Senhor cuide deles também, apesar das dificuldades que existem. Cuide também, Senhor, da igreja de Quatipuru, dos membros novos que chegaram, outros que chegaram de viagem. Cuide também da igreja de Primavera, para que se una cada vez mais. Brasilândia, Lírio do Vale, para que termine sua construção. Que o Senhor cuide, ó Deus, dos nossos grupos, como a Igreja da Pedreira, São Cristóvão, Quilômetro 2, a nossa querida igreja ali do São José, abençoando também os irmãos do Vila Esperança e a cada amigo aqui do canal, para que se fortaleça na fé, tenha esperança em Ti
e viva para a tua glória. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.